Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer a correção completa do exame de Biologia, nesse caso da 12ª classe do ano 2024, nesse caso concreto na sua primeira chamada. Então, esta resolução é muito mais para aqueles estudantes que provavelmente realizaram os mesmos exames e com esta resolução eu vou ajudar eles a estimarem de mais ou menos quantos valores conseguiram arrecadar na realização do mesmo. Mas não só para aqueles que acabaram de realizar o mesmo exame, nesse caso, né? Vai ajudar também aqueles que provavelmente irão realizar nos próximos anos e também aqueles que vão concorrer para os exames de admissão que se avizinham, né? Que vão fazer, nesse caso, da disciplina de Biologia. Não estou a dizer que esta resolução vai servir como de base principal para que possas te preparar para os exames de admissão. Não, os exames de admissão são exames de admissão. Os exames da 12ª são exames da 12ª. Visto que há uma diferença de complexidade. Então, se tu te focares para os exames de admissão, usar como fonte exames da 12ª, resolvendo exames da 12ª classe, meu amigo, eu tenho que dizer que vais levar porrada. Porque exames de admissão, o nível de complexidade é diferente. Por exemplo, vamos lá, uma pergunta do exame da 12ª e a mesma pergunta for feita no exame de admissão, há diferença na sua abordagem. Porque os exames da 12ª, eles vão direto ao ponto, o que não acontece no exame de admissão. No exame de admissão, eles dão muitas voltas. Vamos lá supor, eles querem saber a fotossíntese, onde é que ocorre a fotossíntese, em que organelo ocorre a fotossíntese. Na 12ª, vamos dizer, a fotossíntese é um processo de obtenção de compostos orgânicos que ocorre nas plantas, por aí vai. Este processo ocorre, ou seja, eles não vão dar essas todas as voltas, eles só vão dizer a fotossíntese ocorre, em que organelo ocorre a fotossíntese. Mas no exame de admissão, não. Mano, no exame de admissão, as plantas são organismos eucariontes, autotróficos. Isso implica dizer que elas conseguem obter o seu próprio composto orgânico através no metabolismo celular que elas fazem. Temos um processo que é a obtenção de açúcares que ocorre nas plantas. Este processo consiste em a planta realizar processos metabólicos para a obtenção do seu próprio alimento. Este processo ocorre, aí você fica perdido só no textão. Você fica perdido. Então, há muita diferença, mas ok, esse não é o nosso foco. Então, se por acaso tu fores a gostar desta resolução, eu só te peço que te inscrevas no canal, caso não estejas subscrito, deixe o seu like, compartilhe também para que outros estudantes, caso precisem deste conteúdo, para saberem de mais ou menos conseguiram quanto na realização deste exame. Não estou a dizer que é a correção oficial, mas sim 99%, se não 100% estará certo desta correção. Então compartilhe para que outros estudantes também tenham acesso a este mesmo conteúdo. Deixe ficar o seu like. Mais o que? O que eu posso dizer? Comente também, né? Comentar se está já gostando das resoluções ou não. Comenta e escreve qualquer coisa nos comentários, ok? Então, sem mais delongas, vamos a isso. Muito bem, vamos começar com a nossa resolução. E quanto ao cabeçalho, não tem nada de especial. Está a dizer que o exame é um exame final de Biologia, nesse caso concreto da 12ª classe, realizado no ano 2024, e da primeira chamada, né? E contém uma duração de 90 minutos. E o exame contém 40 perguntas e 4 alternativas por pergunta, ok? Muito bem, então vamos começar a atacar essas perguntas, começando pelo número 1, que diz o seguinte. A figura 1 representa uma célula bacteriana. Qual é o organelo celular representado pelo número 4? Bom, pelo que eu saiba, existem dois tipos de célula. A célula procariótica e a célula eucariótica. Se estão a dizer de uma célula bacteriana, é lógico que trata-se de uma célula procariótica. Só que eles estão a dizer o seguinte. Organelo, qual é o organelo celular? A célula bacteriana, ou seja, a célula procariótica não tem organelos celulares. Enfim, né? Como fizeram a pergunta aqui. Então, vamos lá. Fazendo a legenda desta célula bacteriana, nós temos que isso aqui é flagelo, ok? Isso é flagelo. E este 2 aqui, conseguimos perceber que é parede celular. Este 3, o 3 aqui é o citoplasma, ok? É o citoplasma. E este 1 aqui, o 1 corresponde ao quê? Corresponde ao DNA, né? Corresponde ao DNA que está disperso no citoplasma. E este 4 está a indicar esses grânulos que estão aqui no citoplasma, são exatamente os ribossomos, ok? Ribossomos, célula bacteriana não tem muita coisa, não tem organelos celulares por aí, só tem esta estrutura que estão a chamar de organelo. Na verdade é uma estrutura, né? Mas também chamamos de organelo. Ok, então basicamente essa estrutura no ponto 4 que estão a pedir para nós legendarmos exatamente o ribossomo que está representado na alternativa D, ok? É a nossa resposta. Centríolos não seria, porque centríolo é uma organela que encontramos nas células eucariotas. Cloroplasto também faz parte das células
eucariótica. Núcleo, a célula procariótica não tem núcleo, por isso que o seu material genético está disperso no citoplasma. E, sabe, é uma pergunta muito simples, porque é lógico, as alternativas praticamente iriam colocar estas legendas desta célula, ok? Mas eles foram levar organelos que nem tem aqui na legenda, enfim. Então, eles são muito simples nesse aspecto dessas perguntas da 12ª, são muito diretos. Muito bem, vamos para o número 2. Diz o seguinte: o organelo celular representado, responsável nesse caso pela produção dos lisossomos é o. Então, quem produz os lisossomos é exatamente o aparelho de Golgi, ok? É responsável por produzir os lisossomos. Tem a função de empacotamento e secreção de substância. Além disso, produz os lisossomos. Por quê? Dentro do aparelho de Golgi nós encontramos enzimas que, quando formam aquelas vesículas que empacotam as substâncias, quebram algumas proteínas e enviam para diferentes órgãos, organelos nesse caso, ok? Por isso que produz lisossomos. E dentro dos lisossomos nós encontramos o quê? Várias enzimas, muitas enzimas, ok? Então ele é o responsável. Aqui letra C está a dizer ribossomos. Ribossomo tem a função de síntese de proteínas. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático só. São dois, liso e rugoso. O rugoso tem a função de síntese de proteínas, ok? E tem a função também de síntese de ribossomos. E o liso tem a função de síntese de lípidos. Então aqui não seria. A letra D está a dizer vacúolo. Vacúolo armazena a substância, então também não seria. O número 3 está a dizer o seguinte: na célula o processo da respiração ocorre. Então queremos saber onde ocorre a respiração. Letra A está a dizer centríolos. Centríolos tem a função de o quê? Isso está mais ligado à divisão celular. E aqui lisossomos tem a função de quê? De digestão intracelular. Então a respiração ocorre exatamente nas mitocôndrias, está representado na letra C. E o núcleo tem a função de produzir material genético e controla toda a função da célula, ok? Muito bem, número 4 está a dizer o seguinte: a figura 2, nesse caso, mostra as etapas da degradação da glicose no interior das células para a obtenção de energia. Os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, número 1, 2 e 3. Então, estamos a dizer que o que 1, 2 e 3, vamos lá. E aqui colocaram ciclo de Krebs. Cadê a respiração? Ok, então nós já sabemos que a respiração celular ocorre dentro das mitocôndrias. Ok? Ocorre dentro das mitocôndrias. Ou seja, é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, em que a glicólise ocorre no citoplasma, ok? Ocorre no citoplasma. Então a glicólise vai ocorrer no citoplasma e o ciclo de Krebs vai ocorrer na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Então nós conseguimos perceber, vamos lá imaginar que isto tudo aqui é a célula e este organelo 2 é a mitocôndria, ok? Vamos lá supor. Então nós conseguimos perceber que o 1 está fora da célula. Então se está fora da célula, está fora das mitocôndrias, nesse caso, está dentro do citoplasma, ok? Está no citoplasma. Então nós podemos assumir que o 1 é a glicólise. Glicólise, porque ocorre no citoplasma, ok? Então o 1 é glicólise. Então se eles querem 1, 2 e 3 respectivamente, então tem que começar com glicólise. Logo já riscava a letra A, já riscava a letra B, porque começou com ciclo de Krebs. Então ficou entre C ou D. Vamos lá. Agora, nós conseguimos perceber que este cara aqui, o 2, está onde? Está exatamente aqui, nesta crista. Então, neste, não está nas cristas nesse caso, né? Então, está dentro das mitocôndrias. Estamos a falar basicamente aonde? Estamos a falar é na crista nesse caso. É crista, sim. Então, este vem aqui. Basicamente, este vem aqui e este termina aqui. Então, estamos basicamente nas cristas mitocondriais, o 2. Então, quem ocorre nas cristas mitocondriais é exatamente a cadeia respiratória. Então, tem que ser glicólise, cadeia respiratória. Então, a nossa opção é exatamente a letra C, né? E aqui, este 3 está na matriz mitocondrial, ok? Está na matriz mitocondrial. Então, quem ocorre na matriz mitocondrial é o ciclo de Krebs. Então, ficaríamos com C, ok? Muito bem. Vamos para o número 5. Está a dizer o seguinte: qual das seguintes opções... qual das seguintes equações, nesse caso, indica a equação geral da respiração celular? Então, nós já sabemos que a respiração celular é o processo de oxidação da glicose, ou seja, tem que ter a participação de oxigênio. Então, só de olhar aqui, eu já risco letra A, porque estão a reagir dióxido de carbono e quem? E água. Então, risco letra A, risco letra B, porque estão a reagir dióxido de carbono e água, formando a glicose. A respiração é a quebra da glicose. Então, essa equação B é da fotossíntese, ok? Então, não seria também. E letra C está a dizer o quê? Glicose mais oxigênio formando CO2 e água. Exatamente. Então, esta aqui é a equação da respiração celular.
E esta aqui, letra D, não seria, porque estão a reagir glicose com água. Não pode ser, tem que ser com oxigênio, que vai oxidar a glicose, quebrando ela em duas moléculas de piruvato. Ok? Muito bem. Então, o número 6 está a dizer o seguinte: qual é a etapa comum na respiração celular e fermentação? Então, temos uma etapa comum na respiração celular e na fermentação. É aquela etapa que não exige a presença, ou seja, não requer oxigênio. Estamos a falar de que mesmo? Quebra da glicose. Estamos a falar glicólise, exatamente a etapa comum que ocorre na respiração celular, assim como na fermentação. Então, a glicose está exatamente representada na letra D, ok? Então, está exatamente representada na letra D. Letra A, cadeia respiratória, isso aqui requer oxigênio, então não seria, ok? Isso requer oxigênio. Ciclo de Krebs também requer oxidação completa. Ciclo do ácido cítrico, é a mesma coisa que ciclo de Krebs. Então também requer. Então a nossa resposta é D mesmo, ok? Muito bem, vamos para o número 7 e está a dizer o seguinte: em que fase da divisão celular desaparecem os núcleos e formam-se o fuso acromático? O fuso acromático é exatamente a migração dos centríolos, dos centrossomos, nesse caso, para o polo oposto da célula, ok? Então, esta fase, vamos lá ver, na letra A, está a dizer anáfase é a separação, ok? Então, é a separação do citoplasma por aí. Metáfase é a fase em que os cromossomas se encontram na placa equatorial, ou seja, no centro. Então, este processo de desaparecimento do núcleo é observado exatamente na prófase, em que os cromossomas condensam e a carioteca desaparece, ou seja, o núcleo vai desaparecer para que este material genético que se encontre lá possa ser distribuído para as células que serão formadas nesse processo de divisão celular, ok? Então, a telófase também não seria. Muito bem. Vamos para o número 8, a dizer o seguinte: o gâmeta da espécie humana tem 23 cromossomas. Após a fecundação, quantos cromossomas terão o embrião? Então, nós já sabemos que um gâmeta, ok, da espécie humana tem 23 cromossomas. Nós já sabemos que depois da fecundação, acontece que eu tenho aqui, o que acontece? Eu tenho este cara aqui e o B. São dois. Vamos lá supor que esse aqui, o A é a fêmea e o B é o macho. Então eles vão se cruzar e vão gerar um descendente, ok? Vão gerar um descendente. Nós já sabemos que esse cara aqui tem 23 pares de cromossomas, ok? 23 pares e aqui 23 pares. E se eles cruzarem um par, 23 pares de cromossomas virá da mãe nesse caso, e 23 pares virá do pai. No total, este embrião fecundado vai ter exatamente 46 cromossomas, ok? Então, já isso era bem básico. Então, se 23 vem da mãe e 23 vem do pai, se nós formarmos um embrião, vai ter duas vezes 23, que vai dar 46, que está exatamente representado na letra B, ok? Então, essa seria a resposta do número 8 nesse caso. Então vamos para o número 9. Está a dizer o seguinte: qual é o tecido de revestimento na planta? Então, o tecido de revestimento, vamos lá ver na letra A, está a dizer epiderme, exatamente epiderme, o tecido de revestimento. Esclerênquima é um tecido de sustentação, floema é um tecido de condução, meristema é um tecido meristemático que vai dar origem aos suberes, felogênio, por aí, ok? Muito bem, e o número 10 está a dizer o seguinte: o tecido de suporte é o OA, exatamente o colênquima, ok? Então é o tecido do suporte. Epiderme já vimos que é de revestimento, parênquima é de reserva, suber é meristemático, ok? Que vai ser originado pelo meristema secundário, né? Que tem a função do crescimento da planta em espessura, nesse caso. Número 11 está a dizer o seguinte: qual é o sentido da absorção da água e os sais minerais até ao xilema? Então, vamos lá ver a absorção da água, a água saindo do solo para os tecidos xilemáticos para ser transportada no sentido ascendente, de baixo para cima. Então, estamos a dizer, há de sair de onde? O sentido será endoderme? Não. Endoderme é a camada que está mais no interior. Então, primeiro vai ter que encontrar epiderme antes de encontrar endoderme. Logo aqui tem epiderme, pelos absorventes. Opa, não pode ser epiderme logo pelos absorventes, porque os pelos absorventes estão fora, estão antes da epiderme. Então vai encontrar pelos absorventes, depois vai encontrar a epiderme, ok? Muito bem, visto que a epiderme reveste. Então, está errado. Então só pode ser a letra, vamos ver a letra C, está a dizer pelos absorvente, pelo absorvente. Endoderme, não pode ser. Endoderme é a camada mais interna. Então, é exatamente a letra D que sobrou, né? Pelo absorvente, epiderme e endoderme, exatamente isso. Então, esse é o sentido da água para que seja transportado pelos vasos xilemáticos. Muito bem, vamos para o número 12, está a dizer o seguinte: a membrana plasmática que deixa passar a água e sais minerais é denominada de. Então, letra A está a dizer impermeável. Impermeável quer dizer que não deixa passar nada, ok? E aqui,
Impenetrável. Impenetrável também é quase sinônimo de impermeável. Impenetrável é porque não, nada entra, ok? Nada penetra. Impermeável quer dizer que não deixa passar nada. Enfim, acho que são coisas basicamente similares. Depois, letra C está a dizer permeável. Permeável está a dizer que deixa passar qualquer coisa. Então não pode ser, não é uma característica da membrana plasmática. Então a nossa resposta é exatamente a letra D, que diz semipermeável, ou seja, ela seleciona o que entra e o que não pode entrar. E também o que sai e o que não pode sair. Nesse caso, quando tratamos do meio intracelular, do meio extracelular, o que entra e o que não pode. Ok? Muito bem. Então vamos para o número 13, está a dizer o seguinte: qual é a teoria que melhor explica o movimento da seiva bruta até as folhas? Então vamos lá ver. Letra A está a dizer teoria do fluxo da ação-tensão. Ok. É uma teoria também que explica o movimento da seiva bruta, nesse caso até as folhas. Mas essa teoria aqui não explica muito bem. Então vamos colocar um bom cortado aqui. Mas essa teoria também explica. Então vamos lá analisar outras. Letra B está a dizer teoria de Mendel. Teoria de Mendel tem a ver com genética, então não pode ser. Letra C está a dizer teoria de Manche. Teoria de Manche, isso aqui tem a ver com o transporte de seiva elaborada, ok? Então não pode ser também. E letra D está a dizer teoria de tensão, coesão e adesão. Exatamente, essa aqui é que está mais correta em relação a esta. Então esta aqui é o risco. Esta também explica, mas a que está mais correta, eles disseram muito bem. A teoria que melhor explica, quer dizer que essas duas teorias explicam, mas essa aqui é que explica melhor, porque teoria de tensão é a pressão negativa que, nesse caso lá, as folhas vão exercer para que estimule o transporte, desses sais, nesse caso da água lá nas raízes, ok? Com que haja a coesão. O que dizeria a coesão? A coesão basicamente é a capacidade com que as moléculas de água têm de se aderir uma das outras, ok? Então é coesão. E adesão é a capacidade que estas moléculas que já se aderiram na coesão tende a aderir os vasos xilemáticos para que possam ser transportados para lá nas folhas, onde vão perder por transpiração. Então, essa teoria é que melhor explica. Então, a nossa resposta é exatamente a letra D, ok? A letra A também explica, mas não explica melhor isso. Muito bem, número 14 diz o seguinte: a capilaridade e a transpiração são responsáveis então, eu já comentei aqui que essa teoria aqui, tensão, coesão e adesão, influenciam no transporte da seiva bruta, ou seja, de água e sais minerais, para que seja perdida lá nas folhas por transpiração, ok? Então, isto aqui, esta teoria de transpiração, onde colocaram isto, transpiração, tem a ver com o quê? Seiva bruta, vamos lá, condensação não seria uma água que evapora, depois condensa, então não é. E capilaridade, aqui, essa palavra capilaridade. Capilaridade são pequenos vasos, ou seja, é a capacidade com que a água tem de passar pelos pequenos vasos, ok? Pequenos vasos para que seja perdida por transpiração. Então, se passa por pequenos vasos, é lógico que será transportado pelo tecido condutor, que é nesse caso o xilema. Então, não pode ser letra A que é condensação, letra B está dizer descida da seiva bruta não desce, sobe, então não pode ser. Letra C está dizer gutação é a perda de água na forma líquida, então também não pode, exatamente a letra D, que diz subida de água, subida da seiva bruta, exatamente isso, ok? Muito bem, vamos para o número 15, está a dizer qual é a estrutura representada na figura 3. Então, esse aqui estamos a falar basicamente de quem? Este camarada aqui é exatamente um estoma, ok? E essa coisa aqui é o que? Célula guarda, ok? Guarda. E esta abertura aqui no meio, chamamos de o quê? Ostiolo, ok? Então é ostilo, isso aqui. Então toda a estrutura aqui, não colocaram nenhum número aqui. Então se estou a dizer toda a estrutura, estamos a falar basicamente do estoma, ok? Onde há troca, onde faz as trocas gasosas nas plantas. Então letra A está a dizer estoma, é exatamente a nossa resposta. Aqui letra B, estroma, isso aqui tem a ver com fotossíntese, não pode ser. Letra C, ostiolo, eles não colocaram uma seta para nós legendarmos, então também não pode. Tilacoides tem a ver com cloroplasto, não tem nada a ver com isso. Vamos lá, número 16 está a dizer a estrutura aqui, a estrutura com função de regular as trocas gasosas na folha EU. Então eu já comentei isso aqui ao fazer este número anterior, que os estomas têm a função de fazer as trocas gasosas nas plantas. Então são exatamente os estomas, que está exatamente representado na letra B. Estomas, ok? Córtex está localizado lá na raiz, lá embaixo. Estroma, fotossíntese, é uma fase da fotossíntese. E grana, acho que são
aqueles granos que encontramos nos estromas por aí, mas é graná ou granum, uma coisa desse, mas não tem nada a ver. Número 17 está a dizer o seguinte, quando as células guarda estão túrgidas, ocorre a abertura dos, essa abertura que eu legendei aqui é aquela abertura, como é que se chama essa abertura? Ostíolo. Então ocorre a abertura dos ostíolos. Letra A está a dizer estroma, fotossíntese, não tem nada a ver. Granum, são aquelas pilhas de glicose que são armazenadas dentro dos tilacoides, por aí dentro dos estromas. Exatamente a letra C é a nossa resposta. Tilacoides também, isso aqui tem a ver com fotossíntese, uma fase da fotossíntese. Muito bem, vamos para o número 18. Está a dizer o seguinte, a fotossíntese é um processo de transformação do ou da. Então, queremos saber. Letra A está a dizer transformação de quem? Ácido acético em dióxido de carbono. Não transformamos ácido acético em dióxido de carbono. Transformamos o quê? Vamos lá. Letra B está a dizer energia luminosa e energia química. Exatamente isso. Então, nós precisamos de energia luminosa para podermos transformar esta energia luminosa em energia química. É um processo de formação de compostos de hidratos de carboidratos nesse caso, ok? Então vamos lá, letra C está a dizer, analisando outras, energia química não, tem que ser energia luminosa e energia química. Letra D está a dizer glicose em dióxido de carbono, também não. A equação da fotossíntese, nós reagimos dióxido de carbono em água, formamos a glicose, ou seja, transformamos dióxido de carbono em água em glicose, não glicose em dióxido de carbono em água, ok? Só para lembrar a equação da fotossíntese é esta aqui, né? Temos CO2, reage com a água, ok? Isso vai formar C6H12O6 e libera oxigênio para o ambiente. Essa é a equação da fotossíntese. Então, eu que estaria nos contradizer, então a dizer glicose em dióxido de carbono e água. Estamos a transformar esses dois aqui em glicose, não glicose em esses dois, ok? Muito bem. Então, vamos para o número 19, diz o seguinte. Qual das seguintes moléculas é sintetizada na fase escura? Na fase escura e libertada na fase clara. Então, vamos lá. Dióxido de carbono, nós queremos algo sintetizado na fase escura. Então eu tenho que colocar isso aqui, sintetizado na fase escura, vou começar com ele. Sintetizado na fase escura, o que é sintetizado na fase escura? Dióxido de carbono? Não, esse aqui é fixado, então não é. Oxigênio? Não, oxigênio é libertado na fase clara, na fotólise da água. Então, vamos lá, letra C, glicose? Sim, glicose é produzido na fase escura, é sintetizado. Fixamos o dióxido de carbono para produzir a glicose. Ok, já foi. E agora é de olhar para o segundo. Estão a dizer que é libertada na fase luminosa. Dióxido de carbono é libertado na fase luminosa? Opa, não. Dióxido de carbono não é libertado na fase luminosa. É fixado na fase escura. Então, a nossa opção só pode ser a D, que falta, né? Este camarada aqui, glicose, é sintetizado na fase escura e o oxigênio é libertado na fase luminosa ou clara, na fotólise da água. Então, é a nossa resposta. Muito bem, número 20 está a dizer o seguinte. Na fotossíntese, a libertação de oxigênio ocorre no ou na fase luminosa ou fase fotoquímica, quando ocorre a fotólise da água. Risco, letra A, ciclo de Calvin é a mesma coisa a dizer na fase escura. Ciclo de Krebs não tem nada a ver, isso tem a ver com respiração. Então é exatamente letra C, que diz na fase fotoquímica. Fase química é que ocorre nos estromas, ocorre a fixação e a produção da glicose. Fixação do dióxido de carbono e a fixação e a produção da glicose, ok? Muito bem, vamos para o número 21, está a dizer qual é a temperatura ótima representada pelo gráfico na figura quadrada. Isso aqui até qualquer pessoa ia marcar, né? Então nós conseguimos perceber que aqui é 30 e aqui é 40, ok? A seguir é 40 e nós conseguimos perceber esta temperatura ótima está entre 30 e 40. Então só pode ser o quê? Só pode ser o 35, ok? Porque está no meio. 30, 40. Então, o que está no meio é 35. Então, está representado na letra C, né? É a nossa resposta para o número 21. Muito bem. Então, conseguem perceber também no gráfico. Está no meio entre 30 e 40. Então, só pode ser 35, sem nenhum mistério. Muito bem. Vamos para o número 22. Está a dizer o seguinte. Nos animais superiores, os tecidos básicos são constituição. Então, nós sabemos que existem só 4 tipos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, isso é logo na letra A, está a dizer epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, exatamente isso, na letra A. Analisando outras opções, está a dizer tecido epitelial, sim, depois fibroblasto, isso aqui não é um tecido, isso aqui é uma célula, adiposo também não, é um tecido sim, é uma parte do tecido conjuntivo, linfócitos são células de defesa, então não seria. A letra C está a dizer epitelial, sim, macrófago, células de defesas por aí, que células fagocitárias, aliás, e denso é uma parte do tecido conjuntivo, plasmócitos também são células fagocitárias, não seria. Letra D está a dizer epitelial, sim,
Mastócitos são células fagocitárias de defesa, fibroblastos também são células, frouxo é uma parte do tecido conjuntivo, então não seria exatamente a letra A. Vamos para o número 23, está a dizer o seguinte, os tendões são estruturas formadas principalmente por tecido, são formadas pelo tecido conjuntivo denso, ok? Está exatamente na letra B. Então, tecido conjuntivo denso, cartilaginoso não seria, ok? Nem o frouxo. Denso porque tem uma elevada concentração de fibras colágenas, ok? De colágeno nesse caso, fibras colágenas, que é a mesma coisa. E ósseo também não seria. Então vamos para o número 24 para dizer qual é o tecido com alta capacidade de contração. Ah, esse aqui, contração, estamos a falar de músculo e contrai. Então está exatamente representado na letra C, tecido muscular. Aqui o conjuntivo não, epitelial também nem se contrai, não faz nada, estamos a falar de pele mesmo. E nervoso também não seria, né? Nervoso não seria. Vamos para o número 25, está a dizer a célula do tecido sanguíneo que transporta oxigênio e A ou U. Exatamente a hemácia está representado na letra A que transporta gases. Ok? Leucócito de defesa, plasma faz parte do sangue, ok? Uma composição do sangue. E trombócito, isso aqui tem a ver, acho que com trombócito. Trombócito, isso aqui afeta na coagulação. Trombos é algo que fecha um determinado vaso e impede o fluxo sanguíneo. Então, nem tem nada a ver com a nossa pergunta de célula. São estruturas que bloqueiam vasos sanguíneos, ok? Muito bem, número 26 está a dizer a medula óssea produz as plaquetas, que são fragmentos cuja função é de plaquetas. Plaquetas têm a função de coagulação sanguínea, está exatamente representado na letra A, ok? Então, é a nossa resposta. Letra B está a dizer defesa do organismo. Esses seriam os leucócitos, que têm a função de defesa. Letra C, produção de anticorpos. Ainda estamos no leucócitos, ok? Transporte de gases. Estamos a falar das hemácias, que nós marcamos lá no número 25. Depois vamos para o número 27, a dizer qual é o animal representado na figura 5, com o sistema digestivo incompleto. Então, querem sistema digestivo incompleto. Então, vamos lá começar. Caracol, pertence aqui classe molusco, então tem sistema digestivo completo na UE. Este camarada aqui, quem é esse cara aqui? Nós conseguimos perceber que esse aqui trata-se de quem? Trata-se de pólipo, ok? Pólipo pertence aqui pertence ao filo dos quinidários. Nós temos pólipos, tentáculos para cima e medusa, tentáculos para baixo. Então, eu só quando vi tentáculos eu já sei que é um pólipo. Então, este pólipo pertence à classe ao filo dos quinidários. Os quinidários são os animais simples, um pouco mais complexos que os poríferos, né? Então, eles não possuem nenhum sistema, tudo fazem por difusão. Então, esse aqui possui um sistema digestivo incompleto. Então, exatamente o nosso animal 2. E depois, o número 3, estamos perante uma aranha, aracnídeos, são artrópodes, tem tubo digestivo completo. Aqui, número 4, estamos a falar de anfíbios, sapos. Então, estamos a falar basicamente dos cordados. Então, esses também vão possuir tubo digestivo completo, ok? Então, não seria. A nossa resposta é exatamente letra B, que é o animal 2, que é o pólipo. Vamos para o número 28, está a dizer o seguinte, o gato é um animal com sistema digestivo completo, porque possui o que? Vamos lá, boca, sim, possui boca, faringe, sim, cavidade gastrovascular, opa, estragou. Isso aqui quem possui são os poríferos, cavidade gastrovascular. Isso aqui encontramos nos poríferos, então não seria. Letra B está a dizer boca, sim. Moela, opa, isso aqui quem possui são aves e também cavidade gastrovascular estragou. Letra C, boca, sim. Faringe, sim. Esôfago, sim. Moela, estragou. Intestino, sim. Então, o que estragou é moela. Então, exatamente a nossa resposta é a letra D, né? Que diz boca, esôfago, estômago, intestino e ano, exatamente. Então, o gato tem isso tudo. Muito bem, vamos para o número 29, está a dizer a respiração cutânea é típica das... Então, vamos lá, baratas. Baratas pertencem a um inseto. Então, se são insetos, se são artrópodes, tem respiração o quê? Traqueal, tá errado? Nós queremos cutânea, que respiram por pele. Hidras. Hidras pertencem aos quinidários. Vivem na água. Então, encontramos na água, nos mares. Então, tem respiração braquial, não cutânea. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C. Minhocas é que tem como respiração cutânea, ok? Respiram por pele. E as moscas têm como respiração traqueal, porque são insetos também. Estão na classe dos artrópodes. Vamos para o número 30, está a dizer o animal representado na figura 6 caracteriza-se por ter uma respiração. Então, as aves, nós já sabemos que as aves têm respiração pulmonar, ok? Então, braquial é tudo que vive na água, cutânea é que respira com pele, exatamente pulmonar. Traqueal são os insectos, ok? Muito bem, vamos lá. Número 31 está a dizer qual é o tipo de sistema circulatório dos artrópodes. Então, já cansei de comentar. Acho que não comentei nada, né? Sistema circulatório dos artrópodes, exatamente sistema circulatório aberto, ok? Então, aqui sistema
Completo, isso aqui seria digestivo, aqui seria classificado como completo. Fechado, sistema circulatório fechado. Estamos a falar de minhocas, moluscos, estamos a falar de mamíferos, cordados por aí. E incompleto, estamos a falar de sistema digestivo, que pode ser classificado em completo ou completo, okay? Então não tem nada a ver com a nossa pergunta. Vamos lá, número 32 está a dizer os vertebrados que apresentam circulação simples e completa são. Então, estamos a falar basicamente dos peixes, né? Simples e completa. Simples e completa. Circulação simples e completa. Circulação simples e completa. Não posso cometer cagada. Os peixes apresentam circulação simples e incompleta. Agora, circulação simples e completa. Circulação simples e completa. Seriam os peixes. Peixe, circulação simples e completa. Epa, eu ficaria com os peixes mesmo assim. Ficaria com os peixes. Mas se não forem os peixes, mas são os peixes anfíbios, possuem circulação simples. Não, porque esses aqui têm 3 cavidades. Estes peixes têm 2 cavidades. Então são os peixes, sem sombra de dúvida. Estaria entre anfíbios e peixes, mas descarto anfíbios. São peixes que têm circulação simples e completa. Só os peixes têm circulação simples, eu acho que tem circulação simples e incompleta. Enfim, se tens uma resposta diferente, escreva aí nos comentários, ok? Muito bem, vamos para o próximo número. O número 33 está a dizer o seguinte. Qual é o órgão de excreção do animal da figura 7 nesse caso? Então, célula, vamos lá ver, órgão de excreção. Célula flama não pode ser, porque quem faz por célula flama são os plantelmintes, que fazem excreção por protonefrídeos através da célula flama. Então não é. Metanefrídeos, estamos a falar de minhocas, não são. Isso aqui não é uma minhoca. Protonefrídeos é a mesma coisa dizer isso aqui que está aqui, célula flama, é um órgão de excreção dos plantelmintes. Então, exatamente, órgão de excreção desses camaradas aqui, desses cordados, desse cordado aqui, que é cagado, não sei se é cagado ou tartaruga, exatamente o rim, excreta por rim, ok? Muito bem, vamos para o número 34, a dizer os túbulos de Malpighi são órgãos de excreção dos túbulos de Malpighi. Aves não excretam por túbulo de Malpighi, então não seria. Então, esse aqui não é. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C, insetos, que excretam por túbulo de Malpighi. E mamíferos também não seria nem répteis. Vamos lá, número 35 está a dizer qual é o órgão do sistema endócrino. Então, quando falamos de sistemas endócrinos, estamos a falar de sistemas que produzem hormônios, mensageiros químicos, ok? Então, o coração, não seria. Tem a função de bombear sangue por aí. Estômago produz enzimas, é um órgão do sistema digestivo, ok? Então, exatamente o ovário, ok? Ovários é um órgão do sistema endócrino. Por quê? Porque produz hormônios. Estamos a falar de estrogênio e progesterona, ok? Então, se produz hormônio é porque é uma glândula que pertence ao sistema endócrino. Pulmão tem a função de trocas gasosas, por aí então não é. Número 36 está a dizer a insulina é uma hormona produzida pela ou pelos. Então estamos a falar hipófise, não. A insulina não é produzida na hipófise. A insulina tem a função de elevar o açúcar, baixar a concentração de açúcar na corrente sanguínea, enquanto que a glucagon tem a função de elevar a concentração de glicose, açúcar na corrente sanguínea. Ovários, não. A insulina não é produzida nos ovários, exatamente produzida no pâncreas, ok? Na tiroide também não seria. Muito bem. Vamos para o número 37 a dizer o seguinte: qual é a hormona que estimula a produção e secreção de leite? Então vamos lá ver. Insulina, já sabemos que produz o quê? Insulina produz. A insulina produz o quê? Estimula a produção de. Ou seja, baixa a concentração de glicose por aí, ok? E a somatotrofina, esse aqui tem a ver com o hormônio de crescimento, então não é também, é o hormônio de crescimento esse aqui. E aqui letra C, paratormônio. Paratormônio, esta hormona é produzida na glândula tiroide, né? Essa aqui tem a função de elevar a concentração de cálcio no sangue, ok? Enquanto que calcitocina tem a função de diminuir o paratormônio, eleva a concentração. Se eu não estou a fazer confusão entre paratormônio e calcitocina, mas ok, não é. Então, exatamente a prolactina, que tem a função de produção e secreção de leite, nesse caso, depois de dar parto por aí, ok? Então, eu acho que quando a mulher está de gestação, acredito que seja isso. Enfim, vamos lá. Número 38 está a dizer o seguinte: a percepção das características ambientais como a cor depende. Então, para nós percebermos a cor, vai depender de o quê? Vai depender dos nossos olhos. Não é possível nós ouvirmos a cor, né? Não é possível. Depois, paladar, não é possível nós sentirmos a cor, também não. Não é possível nós sentirmos a cor pelo tato.
tocarmos a cor, dizemos que isso aqui é cor. Não, está exatamente percebido por visão, né? Ok? Então vamos para o número 39, está a dizer o seguinte: o órgão do sentido que detecta a dor é A ou EU. Então nariz detecta o que? O olfato, né? Olhos detectam aquilo que nós vimos ali, cores por aí. E ouvidos vão detectar o quê? Vão detectar o som. Então é exatamente a pele que detecta a dor. Não tinha nada de especial, viu? Que era aqui, não tinha exame, não fizeram exame aqui. Era somente uma brincadeira que seria fazer em 15 minutos, um exame de 120 minutos, né? Ok, número 40, para fecharmos com a chave de ouro, estava a dizer o seguinte: em casos de gravidez, o novo ser desenvolve no ou na. Então, no ovário, não, o ovário é a estrutura fecundada para gerar esse novo ser que estará a se desenvolver nesse caso. E oviduto é a mesma coisa dizer trompas de falópios, ok? É o local, ou seja, onde ocorre a fecundação. E trompa é o local também onde ocorre a fecundação. Trompa é o local. Então, o novo ser é lógico que desenvolve-se no útero, né? Isso tudo já sabemos. Então, o novo ser, o embrião, desenvolve-se no útero. A implantação desse embrião fecundado nas trompas de falópio no útero é aquilo que nós chamamos de nidação. Nidação, ok? Que chamamos de nidação. Então, basicamente, era simplesmente esta correção que eu tinha para trazer. Nesse caso, chegamos ao final desta grande correção do exame de Biologia da 12ª classe, nesse caso concreto, na sua primeira chamada do ano 2024. E se por acaso no decorrer do vídeo gostaste desta resolução, se esclareci as tuas dúvidas, te ajudei a estimar de mais ou menos quantos valores conseguiste adquirir neste exame, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, compartilhe com teus colegas e amigos e até uma próxima oportunidade.